Bom dia a todos. Bom dia. Gostei desse bom dia. Normalmente fala bom dia. Mas depois eu falo bom dia. Já treinei isso. Tem um treinamento aqui. Tem, né? Tem um treinamento para dar bom dia. Ah, estou certo. Tem que ser um bom dia parece calmo. Cheio de energia. Mas que bom, né, que nós estamos com essa disposição, né? E tudo na vida nós precisamos de disposição, de ânimo, de esperança, né? A própria oração, a palha que o companheiro olhou para nós, né? Ela praticamente se viu como uma palestra, né? Já trazendo para nós tudo que nós precisamos para os nossos dias, para que possamos vencer os desafios da vida. É o que nós propomos aqui hoje, falar um pouco sobre essa questão dos desafios da vida. Todos nós, seres vivos, enfrentamos ao longo da nossa trajetória, né, os desafios que são colocados para que possamos superá-los, e em superando esses desafios, nós vamos ensejar o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual, que é a razão de nós estarmos aqui hoje neste planeta. A dinâmica da vida ela é feita de desafios. Constantemente a capacidade de todos os seres vivos que habitam este mundo são desafiados. Algumas plantas só conseguem nascer porque as suas sementes aceitam o desafio de viajar longas distâncias através do ar, superar os obstáculos até que caiam no solo fértil, né? E nem então a germinar. Outras plantas criam mecanismos para lançar suas sementes a distâncias, né? Com a força de pequena explosão. Algumas árvores dão uns frutinhos, cada tem uma frutinha. No verão ela eclode, explode e a sua semente é jogada ao sol, né? Esperando o momento propício para que possa vir a florir. E os mecanismos que possibilitam a vida das plantas são outros mais variados, poderíamos ficar aqui enumerando. Os animais também passam por desafios e também superar os próprios limites a todo instante. Existem algumas espécies de peixes que, para procriar, né, na época da piracema, eles têm que nadar contra a correnteza, né, saltar obstáculos, cachoeiras, para encontrar um remanso, um lugar onde possa então depositar os seus ovos, que venham a ser fecundados pelos peixes, né, e assim então dar continuidade à espécie. Algumas outras espécies de animais, né, de peixes, eles lançam jacos d'água, né, nos insetos que estão à beira, né, à margem, e capturam para a sua alimentação. Alguns tipos de aves, para se alimentar, né, fazem um bom rasteio, mergulham, né, nas profundezas da água a certa distância para capturar os seus peixes, a sua alimentação. As aves também vão em busca de alimento nas águas, né, como os morcegos também. As cobras, muitas vezes, que rasteiam, em alguns momentos elas dão alguns saltos para abocanhar, né, a sua presa. São desafios, são toda a espécie viva, né, todos os seres vivos da natureza enfrentam desafios. Nenhum ser vivo permanece passivo na natureza. Todos precisam vencer os seus obstáculos
e superar os desafios naturais da vida. Repara que desafios naturais da vida. Então, os desafios são fenômenos naturais. Se é natural, né, da natureza, são criados por Deus para nos ensejar, superá-los e crescermos. Como ser humano, poderia ser diferente, porque nós também fazemos parte, né, deste universo vivo. Não há como evoluir sem vencer os obstáculos, superar os limites e, com isso, crescendo sempre. E assim sendo, como acontece com os animais, como acontece com as plantas, o homem também precisa fazer esforços necessários para estar superando os limites e assim desenvolvendo as suas faculdades. Não tem como nós delegarmos a alguém, não tem como nós terceirizarmos a tarefa de adquirir conhecimento e conquistar as possibilidades de progresso. Isso é uma tarefa individual. Não podemos, né, delegar para alguém que faça o esforço por nós. E só venhamos depois colher os frutos do esforço de outro. Na lei do progresso, que é uma lei natural, né, que está no livro dos Espíritos, né, a tarefa de crescimento, né, não está previsto um intermediário para nos substituir na aquisição das qualidades, né, intelecto-morais. Esse é um trabalho nosso, individual e intransferível. Né? Ao observarmos a história da humanidade, nós podemos constatar que o homem fez grandes e importantes progressos desde que iniciou a sua trajetória, desde a época das cavernas. Né? Desde a época das cavernas. Porque nós, em algum momento do estágio da nossa evolução, né, nós passamos pela caverna, né, que há vários tipos de evolução do aperfeiçoamento até chegarmos à condição de hoje. Né? E nós progredimos tanto fisicamente, na compreensão física, né, como na aquisição dos valores intelecto-morais. E isso porque o espírito é imortal. E os seus conhecimentos e as conquistas, elas são cumulativas e jamais se perdem, nem mesmo quando ele sai do corpo através do fenômeno conhecido como morte. Então, todo o conhecimento que nós acumulamos fica arquivado, né, no nosso arquivo, no nosso perispírito. Então, nada é perdido. Toda aquisição nossa, toda dificuldade suplantada, toda virtude alcançada, fica arquivado para sempre, né, no nosso perispírito. Esse artífice, esse construtor do progresso, que é o ser imortal, o espírito, né, que viaja através de vários corpos, ele vai então se aperfeiçoando cada vez mais e adquirindo novas possibilidades. E para isso, o corpo físico, né, é um instrumento de trabalho do espírito. Né? O espírito, então, se utiliza desse corpo, dessa matéria, para desenvolver as suas faculdades. Disse que há 3 elementos gerais do universo, né? Deus, Espírito e matéria. Então nós precisamos da matéria para que o Espírito, né, possamos atuar sobre ela, dominar a matéria, utilizar essa matéria, né, para que possamos crescer, aperfeiçoar. Né? Então, nós estamos aqui hoje, somos espíritos imortais,
para podermos atuarmos sobre essa matéria, dominá-la, né? E através desse domínio nós buscamos o nosso conhecimento, né? Muito se fala que a matéria é um obstáculo ao crescimento do espírito, que a pessoa muito apegada à matéria é um entrave no seu crescimento. É uma verdade, uma meia verdade. Nós precisamos da matéria. O pecado, vamos dizer assim, né, que nós cometemos é um apego excessivo a essa matéria, a dependência excessiva da matéria. Quando falo matéria aqui, são os bens materiais que nós utilizamos no nosso dia a dia, né, que são necessários para o nosso desenvolvimento. Mas esse apego muitas vezes nos deixa presos, amarras, né? Então não devemos denegrir, vamos dizer assim, a matéria, né? Como disse, existem 3 elementos gerais, né, da natureza, que é Deus, Espírito e matéria, né? Então o progresso é uma lei divina, assim como a reencarnação também é uma lei divina. O progresso é uma lei divina, assim como a reencarnação também é uma lei divina. A reencarnação não é uma descoberta, vamos dizer assim, da doutrina espírita, né? Essa crença já existe desde épocas remotas, antes mesmo, né, da vinda de Jesus, né? Já os povos antigos já criam na existência, né, de outros planetas, de outros mundos, né? Assim, então, a cada nova existência, o espírito se aperfeiçoa, né? E também o seu instrumento de trabalho, que é o corpo físico, também vai se aperfeiçoando. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 118, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, né, se os espíritos podem degenerar, podem retroagir. Então eles falam que não. À medida que se avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o espírito conclui uma prova, adquiriu conhecimentos e não mais vai perder esse conhecimento. Eles dizem que pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Nós podemos, numa encarnação, tornar-nos estacionários, nem avançamos, mas também nós não retrogradamos. Os conhecimentos adquiridos é patrimônio nosso, né? Então, o objetivo dessas lições é a conquista da felicidade e da perfeição. Não haveria nenhum mérito se o espírito fosse criado perfeito. Que mérito haveria se nós fôssemos criados perfeitos, né? Como existe a crença, né, de que os anjos são espíritos, são criaturas que foram criadas por Deus desde o início, já como seres perfeitos, que não tiveram a necessidade de passar pela fieira, né, das encarnações. A gente vê que isso é totalmente contrário à sabedoria, né, às leis divinas, à lei de amor, né? Estaria então criando seres perfeitos, enquanto outros, para atingir essa perfeição, têm que passar pela fieira das encarnações. Então a doutrina espírita nos ensina, né, lá no livro Céu e Inferno, quando fala da questão dos anjos, demônios, né, que esse dogma, essa crença, né, de que os anjos são criados perfeitos desde o seu início, né, está totalmente contra o que nós conhecemos, que nós sabemos, dos conceitos que nós temos sobre Deus, né? Mas para que essa evolução toda aconteça, né, é preciso que
que nós passemos pelas asperezas, os desafios da nossa existência. E como espíritos eternos, nós estamos sempre em desafios. E quando se fala, às vezes, em desafio, sempre pensamos naqueles mais radicais, que fazem com que a pessoa que o supera entre para os livros dos recordes, né? Como os alpinistas, que escalam os picos mais altos, né? Colocando em risco a sua sobrevivência. Os trapezistas, né? Aqueles que se propõem a fazer rapel, né? As corridas automobilísticas e outras mais, né? Pessoas enfrentam esse tipo de desafio, né? Mas para mostrar a si e aos outros que é capaz de fazer coisas fenomenais, né? Muito aquém, às vezes, das nossas possibilidades, com o único objetivo de aparecer em alguns momentos na mídia, né? De ficar registrado para sempre no livro dos recordes. Mas existem outras formas de desafios, né? Do nosso cotidiano. Por exemplo, a escolha da carreira, né, profissional. O jovem, quando chega, né, na idade adolescente, está enfrentando a faculdade, ele encontra um desafio na sua frente, né? Devido à sua imaturidade ainda, qual curso fazer? Qual carreira que eu vou, né, seguir, né, na vida profissional? Na vida profissional também enfrentamos vários desafios, né? As doenças, que muitas vezes nos acometem, são desafios que devem ser superados, suplantados, né? Mas os desafios, eles nos acompanham mesmo antes de nós reencarnarmos. Os desafios iniciam-se mesmo na erraticidade, né? Que é o estágio onde a região espiritual, onde nós nos localizamos, antes de adquirirmos um novo corpo, é aqui estamos. Então, viver no plano espiritual é o primeiro desafio, vamos dizer assim, do espírito. Porque nessa condição, vivendo na erraticidade, no plano espiritual, aguardando o momento apropriado para o retorno à carne, né, ele tem que passar por vários estágios. Por exemplo, para reencarnar, ele tem que merecer e ter autorização para o seu reencarno. O outro desafio que ele vai se deparar nesse estágio, né, seria a escolha da família. Se ele vai ser aceito ou não pelos membros dessa família, né, é um tipo de desafio. A reunião no plano espiritual, com quem estamos nos reunindo? Com pessoas que vão nos ajudar, que vão nos acompanhar quando estivermos encarnados? Aonde estamos vivendo nesse plano espiritual? Como estamos vivendo neste plano espiritual? Todos são desafios que o Espírito passa, né? Que nós passamos antes de adentrarmos o corpo físico, né? Outro, como estamos nos preparando para o retorno à carne? Então nós sabemos que existe toda uma preparação, né, para o retorno ao mundo espiritual. Não é assim, vai reencarnando a família tal, pronto, vai lá, né? Existe uma preparação, um ajuste, né? A escolha do futuro corpo físico, nós escolhemos quando temos condições para isso. Os genes que vão constituir o nosso corpo físico, nos dando tamanho, estatura, predisposição para essa ou aquela enfermidade necessária para o nosso aprimoramento. Tudo isso nós passamos por esse processo encarnatório, né? O livro Dicionário da Luz, quem quiser aprofundar mais, né,
que trata da reencarnação de Segismundo, é um tratado sobre o processo reencarnatório. O que passa o espírito, né, para reencarnar, o processo, a aprendizagem, a escolha do corpo, tudo mais. Né? Então estamos falando do retorno à carne, a reencarnação. Só abrindo parênteses, uma adendo, na questão 166, Kardec pergunta aos espíritos: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? A resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. Então, sob o nome de reencarnação, ou paragenesia, no meio acadêmico, roda dos nascimentos, segundo os hindus, ou bênção do recomeço, como também coloca esse nome Emmanuel, a volta do espírito ao corpo, ela constitui, evidentemente, a oportunidade que o espírito precisa, né, passar através do seu bom proceder no presente, construindo assim para o futuro, né, a sua felicidade e a sua iluminação. Então é um processo natural. Muito bem, então nós passamos por essa etapa. A partir de agora nós vamos enumerar aqui, né, ao longo da nossa trajetória terrena, dividindo em ciclos, etapas da nossa existência, desde o nascimento até a idade mais avançada, né? A terceira idade, a boa idade, a melhor idade, né? Dividida em ciclos, os desafios que o espírito encontra nessa condição. Então, o primeiro desafio que nós colocamos foi estar no plano espiritual. Aí ele obteve a oportunidade de reencarnar. Então, ele está agora, então, no ventre materno. Segundo desafio do espírito: estar no ventre materno. Como? É um desafio, né? Porque nessa condição, o espírito já encontra algumas dificuldades. Ao longo desse período gestacional, né, que as pessoas de 9 meses, né, ele passa por algumas dificuldades. Por exemplo, como está o preparo dos pais para receber esse espírito que está pleiteando uma nova existência? Será que está sendo amado? Será que está sendo esperado, né, com muito amor? Né? Ou já está recebendo as cargas mentais negativas da rejeição, porque não era uma gestação planejada, né? E isso muitas vezes pode ocasionar, por alguns momentos, né, a revolta dos pais, vamos dizer assim, em alguns casos, né? E esse estado mental influencia na maturidade, na gestação do espírito que ali está. Aliás, não é o espírito que está ali. Quem está ali em formação é o perispírito. O perispírito está amoldando, né, aquele corpo físico. Em algumas situações, quando o espírito tem uma elevação suficiente, enquanto o perispírito está ali se preparando, ele pode, antes de concluir a gestação, ele pode ter as suas atividades espirituais. Mas quando o espírito ainda não tem essa maturidade, essa evolução espiritual, ele fica muitas vezes acompanhando ali aquele período de gestação. Então as permutas do útero entre as energias da mãe e do reencarnante são extraordinárias. É uma permuta energética muito grande, né? Então, nesse período, né, gestacional, o espírito está postulando a reencarnar, já encontra alguns desafios, alguns obstáculos, já desde esse momento, né? Mas superado esses desafios, né, esse período, ele então consegue reencarnar
E vem então o seu terceiro desafio, que é ser recém-nascido, que é o período que vai aí de 0, né, a 28 dias, como se chama. E nesse período, o ser reencarnante precisa de muitos cuidados, precisa de amor, precisa de já receber as primeiras noções de limite, de disciplina. Mas como um bebê, né, tem noções de disciplina, de limite, sim, a mãe aos poucos vai disciplinando, né? O bebê, quando nasce os primeiros dias, né, ele mama várias vezes ao dia, depois vai educando, vai passando esse horário, né, até que ele possa, né, ter aqueles horários determinados para a sua mamada, né? Então, só isso são noções de disciplina, que a mãe, com muito amor, né, vai, já desde os primeiros momentos, ensinando ao seu filho. A educação também, já começa a ser esse processo educativo. A saúde desse bebê, né, que é muito frágil, é um desafio superar. É preciso de muitos cuidados. É preciso muita atenção à saúde desse ser frágil, que está com o seu processo todo formado, né? Se o sistema imunológico não está devidamente ainda pronto, precisa para isso receber as vacinas, né, para se tornar imunes às enfermidades, né? Então tudo isso são desafios que o espírito já começa a enfrentar desde os primeiros momentos, né, da sua existência. Passado esse período, o ser arquitente, vem então o quarto desafio, que é ser lactente, que é o período que vai aí de 30 dias, de um mês, né, até 3 meses. E nesse período, também, o espírito precisa, reencarnante, né, receber cuidados de amor. Noções de limite e disciplina já podem ser estendido um pouco mais, né? A criança com 2 anos, 2 anos e meio, chegando a 3, né, já podem receber dos pais orientações, né, com respeito a noções de disciplina, de amor, né, ensiná-la, quando terminar de brincar, guardar seus brinquedinhos em lugar devido. Isso serve como noções de disciplina, né, que ele vai levar para a sua existência, né? Noções de religiosidade, já devemos transmitir para o ser desde pequenininho, nessa idade também, noções de religiosidade, não a religião constituída. Quando fala religiosidade, de modo geral, quando fala religião, é ligar-se com Deus, né? Então já ensinar às crianças noções de religiosidade, de amor à natureza, de amor aos animais, de respeito aos seus companheiros, seus coleguinhas, seus irmãos. Tudo isso faz parte da educação, vamos dizer, da orientação religiosa, da religiosidade. Então, a criança, nesse momento, ela recebe muito a influência externa, está suscetível à influência externa, né? Então, nesse período tem que ter muito cuidado. A criança é inocente, não sabe às vezes a noção do perigo, né? Se nós deixarmos aqui uma tesoura aqui na mesa, né? Então a criança, se tiver uma alturinha, já na pontinha dos pés, ela pode pegar aquela tesoura ou aquele objeto importante, né, e se ferir. Daí os cuidados extremos que nós temos que ter com esses seres. É um desafio. Superando esse período, né, aí vem o quinto desafio, que é ser escolar, que é o período que vai aí de 3 anos até os 10 anos. E nesse período também, né, a criança precisa, como lá no começo, de amor, precisa ter noções de limite,
de disciplina. Podemos avançar ainda mais, né, nas noções de disciplina, de limites. Se nós não impormos nessa idade, que está mais propensa à compreensão, né, noções de disciplina, como é que nós vamos cobrar depois, quando se tornar adolescentes, né? E começar, então, por não ter esses limites desde a base, né, de disciplina, de respeito ao próximo, como é que vamos cobrar deles que não podem fazer determinadas atitudes, né, se não teve o ensinamento na base? Então, nessa fase de 3 a 10 anos, a criança já está interagindo mais, né, na sociedade, já é um ser que está sendo inserido na comunidade. Então os desafios dela começam a ser maiores. Os problemas que ela vai encontrar no colégio, na fase escolar, né, às vezes é um meio diferente do seu lar, a gente está habituado àquele meio, né? Então pode encontrar ali certas dificuldades. E nessa fase, a influência do meio, ela exerce uma influência muito grande sobre o espírito encarnado. A influência do meio exerce uma influência muito grande. Chico Xavier, dos seus 5 aos 7 anos, né, quando ele ficou órfão aos 5 anos, né, sua mãe faleceu, né, Maria João de Deus, então seu pai se viu na incumbência de distribuir os seus irmãos, eram muitos, 8, 10, e ele então, cada seus irmãos foram colocados no vizinho, ou amigo, né? Todos conhecem a história do Chico, né? Sabem que ele ficou sob os cuidados de uma madrinha muito boa, né? Ao extremo, né? Cuidava com muito carinho, né? Pegava um garfinho, enfiava na barriguinha com muito cuidado, né? Sabemos, né, que passou por muitas coisas, né? Até que certa feita havia um primo do Chico que estava com uma ferida, vocês conhecem, uma ferida na perna, uma ferida purulenta, né? Então alguém lá falou: ó, existe uma simpatia para curar a ferida de uma criança quando está assim. Outra criança tem que lamber a ferida. E quem foi escolhido para lamber a ferida? É o Chico, né? Chico, ó, você tem que lamber a ferida do seu primo, tá? Aí, mas não vou fazer isso, não. Aí, muito triste, correu, como sempre, em estados em apuros, né? Ele corria até o fundo da casa, embaixo de uma árvore, e ali, desde aquela época, sua mãe ainda aparecia, né? Conversava com a sua mãe. E ele expôs a situação à sua mãe, e a sua mãe: não, Chico, você é para o bem do seu primo, faça. Não, mamãe, eu vou ter que lamber, não faça, filho. Pode deixar que eles vão te ajudar. Né? E ele foi, primeiro dia, com a repugnância, fez o procedimento. Na semana seguinte, mais uma vez, fez, né? 3 ou 4 semanas, a ferida estava cicatrizada. Lógico que não pela simpatia, lógico que a sua mãe, os espíritos, né, atuaram mais prontamente para que ele se pudesse se ver livre daquela jornada, né? Mas tudo isso para dizer que quando o espírito, nessa idade, passa por processos assim traumáticos, né, isso pode criar, provocar danos psicológicos irreparáveis, né, durante toda a sua existência. Quando a criança nessa fase sofre esse tipo de constrangimento, né, de violência, isso cria na criança, né, danos psicológicos e vai carregar consigo ao longo da sua existência. Não fosse o espírito que era, Chico Xavier, a sua evolução espiritual, essas experiências que ele passou poderia ter causado danos, né, psicológicos bastante graves na sua existência, né? Mas nem todas crianças nessa idade têm essa estrutura psicológica, né? Então é um desafio, muitas crianças enfrentam esses desafios, né?
a violência doméstica. Quantos casos vem à baila, né? De violência doméstica, que a criança às vezes vem até perder a sua existência, né? São desafios que o espírito enfrenta desde a sua início, né? Então o espírito reencarnante, ele fica sujeito aos perigos que rondam nas ruas, inclusive na porta dos colégios, das escolas, a disseminação das drogas, a prostituição infantil, a criminalidade, né? Os adultos utilizam as crianças para os seus crimes, para a entrega de drogas e para outros delitos mais, né? Então o espírito, para superar a influência do meio, ele precisa ser muito forte. Como toda planta, né? Para desenvolver, precisa de trato. E além de ser forte, ele precisa de uma sustentação, de um amparo, né? Para que ele possa superar essa influência do meio. Precisa, assim, investir no grupo social, né? E no grupo familiar. Que é um investimento, isso é investimento para o futuro. Entendendo que o grupo familiar e o grupo social é para toda a humanidade. Tem um ditado que diz: incêndio que lavra na casa do vizinho pode vir também a lavrar a nossa. Incêndio que consome a casa do vizinho pode vir também consumir a nossa. Isso quer dizer o quê? Isso acontece com o vizinho. Na minha casa não acontece isso, né? O meu filho não vai assumir. Meu filho se misturar, meu filho se deixar levar pelo caminho das drogas, não, eu tenho, converso com ele, tem uma base, né? Familiar muito boa, né? Mas precisamos estar atentos, né? Porque o espírito, todos nós temos as nossas tendências, todos nós trazemos conosco, nossa bagagem espiritual, as nossas tendências do passado, que no momento pode estar às vezes obscura. Em um determinado momento isso pode eclodir. Daí então a nossa necessidade de estar atento aos mínimos detalhes, né? Do gesto, do comportamento que esses nossos filhos ainda nessa idade estão manifestando. Para que possamos, no momento propício, né, mostrar a eles, né, que esse caminho está equivocado, essa atitude equivocada, né? Daí então a tarefa dos pais, que é intransferível, é nossa, né? Bom, passado esse período, né, do sexto, é o sexto desafio, que é ser adolescente jovem, que vai dos 11 a 25 anos. Aí os desafios também surgem, né? Eles falam que é a fase do aborrecente pejorativamente, né? Mas não é aborrecente como se costuma dizer, né? É um espírito que necessita de ser conduzido, que necessita ser compreendido, né? E muitas vezes nessa fase ele acha que pode fazer tudo, né? E como raramente ele adoece, acho que é o super-homem, né? Que pode sair sem agasalho, e a mãe fica descabelada: meu filho, bom agasalho, meu filho alimenta direito, meu filho toma seu café direito. As coisas de mãe são boas, né? De sentir isso, né? Ele tem que sentir que tem alguém que o está guiando, apesar de ele ser averso a essa condição, né, de muito cuidado, né? Mas ele gosta de sentir, no fundo, que tem alguém que o está guiando, que o está orientando. E para isso é que existe o diálogo, a troca de ideias. Conversar com eles, perguntar quem são seus amigos, onde moram, convite para vir até a nossa casa, não no sentido de cercear, né, essa amizade, né? Para o sentido mais de conhecer quem são os seus amigos, no sentido de alertá-los, não de proibir dele conviver com o outro, mas alertar: olha, você também não tem reparado, mas nós como pais, mais adultos, mais vividos,
nós identificamos que seu coleguinha tem uma tendência para isso ou para aquilo. Então você fica atento. Né? Não é proibir, mas conversar, dialogar, explicar o porquê. E não simplesmente recriminar e proibir. Né? Antes de proibir, tem que explicar o porquê que está proibindo. Né? Os jovens questionam muito por que não pode. Não explicar por que não pode. Né? Então, este é o 6º desafio. E nessa época também, nessa fase, não podemos esquecer do amor, dos cuidados, noção de limite e disciplina. Já são participativos na sociedade, já detêm responsabilidade, muitos já estão adentrando a vida acadêmica, né? Então é preciso ter muitos cuidados. Então nessa fase os desafios começam a surgir, né, à sua frente, assim num volume maior, vamos dizer assim. Né? Aí vem o 7º desafio, que é ser adulto. Nós colocamos aqui uma fase já bem longa, dos 26 a 59 anos. Ser adulto. Aí acabam os desafios, né? Nós somos adultos, né? Não tem problema mais, né? Tem desafio? Tem problema? Né? Aí os desafios parecem maiores, né? Porque muitas vezes nessa condição nós estamos sós, estamos longe do seio familiar, né? Já constituímos famílias, estamos ativos no mercado de trabalho, ou procurando um trabalho, né? Hoje estamos aí mais de 13 milhões de desempregados, né? Então, imagina os desafios que esses seres desempregados estão passando nesse momento, tendo que sustentar às vezes a família, né? Criança de idade escolar, né? Ou já adolescente, ou adulto, né? Ou idoso com sua responsabilidade, né? Enfrentando essa questão do desemprego. Né? Então é um desafio que o Espírito, né, passa. Né? Muitas vezes temos que administrar coisas, liderar pessoas, né? É difícil que lidar com o outro, liderar pessoas, né? Lutar pela sobrevivência, as competições do mercado de trabalho, aí vai uma série de desafios, né? Mas mesmo assim, nós devemos louvar, vamos dizer assim, respeitar, né, esses desafios, porque enfrentando esses desafios é que nós nos superamos, que nós crescemos, né? E como a lição o rapaz, né, colocou para nós hoje, né, a questão da esperança, que foi a temática ali, né? Ter esperança. Mas a esperança não é esperança passiva, né? Nós temos que buscar, né, ativamente, trabalhar para as coisas aconteçam, e não cruzar os braços e pensar assim: ah, mas esse é o meu destino, né? Isso está na minha contabilidade kármica, passar por esse processo de dor, de sofrimento, de desamparo, né? Não é assim, não, né? Nós temos que lutar cada vez mais, enfrentar os desafios com esperança, com perseverança, com fé, com trabalho. Então os desafios, esses desafios, nós devemos superá-los, trabalhar para superá-los, né? E não ficar com os braços cruzados esperando que as pessoas passem por nós. Aí vem o 8º desafio, que é ser idoso ou igual a superior a 60 anos. Bem, mas também sou, essa fase também. Eu já estou na melhor idade, né? Fala melhor idade, né? Ser igual ou superior a 60 anos. Tem desafios? Tem? Mas, meu Deus, passou uma vida inteira, né?
desde a gente reencarnar, desde bebezinho, chega nessa idade, vai ter os desafios para enfrentar. E como temos, né? E como temos. O povo chinês, ele valoriza muito o idoso. Porque para eles, o idoso é um sábio. Tem conhecimento, né? Então respeita muito o idoso. Igualzinho aqui no Brasil, né? A semelhança de cultura é muito semelhante. Só tem uns 4, 5 mil anos de diferença, mas é muito próximo, né? Então o povo chinês valoriza muito o idoso, porque o idoso para eles é um sábio. Mas existe aqui no Brasil algumas pessoas que já estão investindo na mão de obra do idoso, devido à sua responsabilidade, ao seu critério, ao seu conhecimento. Tem uma empresa, um empresário do restaurante, do setor de restaurante de São Paulo, uma cadeia muito grande, ele fez uma experiência, ele abriu uma vaga para um idoso, 70 e poucos anos. E a satisfação dele foi tão grande com aquela vaga que ele abriu, que ele resolveu investir em todos os setores da sua cadeia produtiva. Ele abriu vaga para os idosos, pessoas com mais de 60 anos. Devido a essa responsabilidade, né, que essas pessoas já detêm, já passaram, já sofreram, já sabem, né, das dificuldades, né, são mais disciplinadas, são mais assíduas, né. Então tem empresas que estão investindo na questão do idoso, né? Ao passo que muitas famílias, às vezes, relegam o terceiro plano. Muitas vezes a família não quer ter o trabalho de ter na sua casa, né, um idoso que precisa de cuidados, que às vezes, no sentar na mesa, né, não tem um controle das mãos, às vezes sujam, né? Não tem mais o controle das suas necessidades fisiológicas. E muitas vezes, para não ter esse trabalho, os coloca às vezes no asilo, numa casa de repouso. Mas cada um sabe de si. Eu não estou querendo aqui dizer que esteja totalmente equivocado. Há condições, às vezes, né, que o lar não oferece as condições para manter, vamos dizer assim, a pessoa nessas condições, em casos extremos, né? Mas, enquanto pudermos, tivermos condições de manter sob os nossos olhos ali, né, aquele ser que, quando no auge das suas forças físicas, né, nos embalou nos braços, né, nos deu alimentação, independentemente, né, de sermos ainda seres racionais, compreensivos ou não, eles estavam ali junto de nós. Né? É preciso uma coisa que tem que ser bem pensada. Né? Existem alguns idosos que, quando chegam a certa estágio da sua vida, acomodam. Já fiz muito, não tenho que fazer mais nada, já trabalhei muito, já aposentei, né? Agora eu só quero desfrutar, né? Só viajar, jogar um baralhozinho, nada contra, gente. Né? Tudo tem que ser, né? Já tem até, passou pouco tempo na televisão, quem viu, né? O jogo do baralho exercita quem sofreu algum problema, um AVC, alguma coisa, né? Os neurônios, está ali atento aos números. Mas tem pessoas de determinada idade que estão ativas. Há pouco tempo passou num programa televisivo uma senhora de 95 anos que tem uma rotina de segunda a sexta. Ela chega de tardinha, ela veste seu avental, coloca um gorrozinho na cabeça e vai para a porta de uma farmácia, onde a Leila pega um ponto de luz emprestado, onde liga o ventiladorzinho e acende um braseiro de uma churrasqueirinha, e ali ela faz tipo uma panqueca, não é pamonha, tapioca, né? Que faz com mandioca, né?
sobrevive disso fazendo tapioca, aos 95 anos de idade, de segunda e sexta. Aí daí 2 semanas, passando pela sala, no outro programa, outro canal, um outro exemplo de uma senhora de, acho que 80 anos, caminhoneira. Você viu, caminhoneira, o programa do Rodrigo Fábio, dirigindo uma carreta, um caminhão, quase 80 anos de idade, né? Ela dorme, como os caminhoneiros, da boleta do caminhão, toda semana, né? E ao final do programa, conseguiram, lá souberam que ela estava devendo 100 mil reais no caminhão, né? E o empresário lá pagou para ela o caminhão, né? Quitou a dívida para que pudesse continuar trabalhando. Quantos jovens dessa idade, de 90 anos, né, pouco tempo, formam-se em medicina? Há pouco tempo passou o senhor, acho que 85 anos, já era advogado, e depois ele resolveu fazer o curso de medicina, fez vestibular, entrou na faculdade, passou, fez o curso, formou-se em medicina. As pessoas falam, mas o que ele vai fazer com esse diploma nessa idade? Que perspectiva de vida que ele tem? Mas, gente, o conhecimento é um investimento, não é só para o presente, é para o futuro. Por quem acha que a vida termina no túmulo, bobagem. Estudar nessa idade, se aprimorar, para quê? Daqui a pouco vai desencarnar. O que vai fazer com o seu diploma? Mas esquece, que o conhecimento que o espírito adquire leva consigo, eu falei aqui no início. Então, na próxima existência, né, vai ser mais fácil quando ele entrar na faculdade novamente, que ele não vai nascer médico, ele vai ter que passar pelo processo educativo, mas esse processo educativo, esse aprendizado, vai ser muito mais fácil, porque essas noções já estão no seu inconsciente. Quando lá o médico lá, né, estiver lá na sala de anatomia, né, e mostrar ali os ossos, os órgãos, os nervos, ele já sabe, isso aqui já intuitivamente já sei como é que funciona. E está arquivado no seu consciente. Então, o aprendizado, o estudo, né? Então nós devemos enfrentar esse desafio do aprendizado. Estar sempre buscando o conhecimento. Né? E o conhecimento nunca se perde. Né? Nós carregamos conosco para sempre. Né? Então esses desafios que nós colocamos aqui, minha gente, isso é um fenômeno natural. Todos nós devemos superá-los. Nos empenhar em superá-los. Nós deixamos aqui para o final, de todos os desafios que nós encontramos ao longo da nossa existência, nós devemos dar prioridade para superar 2 desafios, que parecem às vezes intransponíveis, maior que a montanha, maior que uma corrida automobilística, maior que andar na corda bamba, que é o desafio do orgulho e do egoísmo. Estes são os desafios que o espírito deve se empenhar todas as suas forças para vencer. O orgulho e o egoísmo. Porque daí, como diz os espíritos, deriva todos os outros vícios. Todas as dificuldades nossas derivam desses 2, orgulho e egoísmo. Enquanto nós não superarmos essa montanha do desafio que é o orgulho, a outra montanha não tem nem tamanho que o egoísmo, mas à primeira vista parece ser muito grande, ver uma montanha assim, gente, eu vou superar aquela montanha ali. Mas o que o alpinista faz? Ele vai se armando de instrumentos para superar, de cordas, de ficos, né? Que vai fixando, colocando e subindo, superando. O orgulho e o egoísmo é uma montanha que nós temos dentro de nós que precisa ser superada. Nós temos que subir no topo dessa montanha, senão a nossa existência vai ser em vão.
Nós estaremos podemos superar todos os desafios, mas se não superarmos o orgulho, o egoísmo, como diz no começo lá, que o espírito ele não retrograda, nós vamos ficar estacionário, uma vida estacionária. E uma vida estacionária é muito triste, né? Chegar no mundo espiritual, na condição de espírito estacionário, que não avançou nem 1 milímetro, vai ter que retornar novamente, né? Então vamos fazer os nossos esforços concentrados para vencer o orgulho, para vencer o egoísmo. Se nós não vencermos isso, podemos nos tornarmos eminentes em todas as áreas do conhecimento. Podemos nos colocar em evidência porque superamos a montanha mais alta, atravessamos um Atlântico a nado, mas chegamos do outro lado na mesma condição. A nossa bagagem está indo o orgulho, está indo o egoísmo. Nós temos que voltar para poder deixar isso para trás, né? E como é que a gente vence isso? Como é que nós deixamos para trás isso, né? Através do amor, através da compreensão, observando as leis do Evangelho, através do Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Estudando o Evangelho, nós vamos superar o egoísmo e o orgulho. Não só estudar, mas vivenciar, gente. Não é ler o Evangelho. Nós temos que ler e vivenciar. Com isso, os nossos desafios serão superados. É a mensagem final que eu deixo, né, para nós todos. Muito obrigado pela atenção, boa vontade de todos vocês.